Elon Musk vai depor na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos em razão dos documentos vazados do Twitter Files. E o teor desses documentos é tão denso, é tão grave, tão profundo, que a palavra sigilo aparece por um total de 374 vezes. O Congresso norte-americano vai fazer esse depoimento justamente por conta da gravidade do que ele aferiu. E nas palavras do próprio Elon Musk, a lei quebrou a lei no Brasil. Só para você ter uma ideia, na página 5 dos documentos vazados, a Corte Brasileira, especificamente Moraes, justificou a censura dizendo que era necessário, apropriado e urgente conter a possível disseminação de discurso de ódio, subversão da ordem e incitação à quebra da normalidade institucional e democrática pelo bloqueio de contas em redes sociais. Volto a dizer, isso é um trecho que consta da página 5 dos documentos divulgados em relação ao Twitter Files pela Câmara dos Deputados dos Estados Unidos da América. E entre a censura estão diversas pessoas brasileiras que ousaram falar da relação entre Lula e Nicolás Maduro, uma relação que nós vemos nos dias atuais ser verdadeira, ser proeminente, ser muito forte e que o Lula age como uma verdadeira lesse do Nicolás Maduro. Mas vamos ver aqui as pessoas que foram censuradas. Leandro Huskel, que publicou em seu Twitter pessoal que ditador, assassino Maduro da Venezuela, declarando amizade e até amor por Lula, além de agradecimentos. Uma parceria de longo prazo. Huskel estava certo, nós estávamos vendo a parceria nos dias atuais. E os documentos vazados causaram perplexidade em toda a população brasileira, mas principalmente na comunidade mundial. A gravidade do assunto é tão grande que o Elon Musk vai pessoalmente prestar depoimentos sobre a atuação de Alexandre de Moraes. Então, para que você entenda, o Musk vai falar sobre a atuação do Alexandre de Moraes e a censura ocorrida pelo STF e TSE no Brasil contra o Twitter durante as eleições e depois das eleições de 2022. Isso é muito grave. Isso vai expor as vísceras do que acontece no Brasil nos dias atuais. Isso vai trazer toda a atenção do mundo para o Brasil neste exato momento, em razão da censura, da limitação da nossa liberdade de falar. Porque, felizmente, ainda não conseguem limitar o que a gente pensa, e a gente pensa muita coisa, vamos concordar, né? A deputada federal Carla Zambelli, por sua vez, foi citada 22 vezes. Entre as citações, chama a atenção uma menção que está na página 251 dos documentos, abrindo aspas. Trata-se de procedimento iniciado a partir de informação encaminhada pela Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, AAEO. Assessoria Especial para perseguir pessoas, seria a Gestapo versão 2.0. E você conhecia essa assessoria por acaso? Você sabia da existência disso? Vale dizer que não existe informações sobre o regramento especial dessa assessoria, a fundamentação dela ou por que ela existe. Isso é uma novidade no mundo político e no mundo jurídico brasileiro, pelo menos para as leigas pessoas, para nós, réis mortais, que achamos que temos alguma informação e podemos opinar sobre algum assunto aqui no Brasil. Também não está claro quem são os servidores públicos que são responsáveis por essa perseguição. Em síntese, o documento apresentado, ele resume o que está acontecendo em uma atuação tirânica que acontece aqui no Brasil, em uma tirania para perseguir e calar opositores. E é isso que nós vivemos dia após dia. Já o Nicolas Ferreira, deputado federal mais votado do Brasil, tem diversas citações. Ele aparece citado por 13 vezes. Na página 511 havia a menção de um vídeo de Renata Barreto, onde ela explica que caso Lula seja eleito, as mídias seriam reguladas. Há declarações públicas de Lula avisando que iria regulamentar as mídias. Ainda assim, foi objeto de censura e nós estamos vivendo, nesse momento, a tentativa de censura, de regulamentação das redes. E aqui abrindo aspas novamente para os documentos. Com este novo e extraordinário poder, Alexandre de Moraes atacou impunemente os críticos da direita e da esquerda. Resumiu o Comitê da Câmara dos Estados Unidos em sua página 4 e ainda continuou. O ministro supostamente ordenou que as plataformas de mídia social removessem postagens e contas mesmo quando muito do conteúdo não violava as regras das empresas e muitas vezes sem dar uma razão. Não é minha opinião, não é a opinião de nenhum comentarista brasileiro, de nenhum jornalista. Essa é a análise da Câmara dos Deputados americana sobre a atuação do Alexandre de Moraes. Eu acho que eu ainda posso falar sobre isso. Não? Vou descobrir em breve. O relatório, inclusive, ele tem o seguinte título, olha só: o ataque à liberdade de expressão no exterior e o silêncio da administração Biden. 2 pontos. O caso Brasil. Tem até nome de filme isso. E ele desnuda a atuação que era sustentada pelas palavras atos antidemocráticos, pela democracia, ordem e justiça. Curiosamente, o discurso que a esquerda insiste assintosamente em repetir dia após dia
aqui no Brasil. Outras pessoas de grande relevância, como o deputado Gustavo Gayer, o presidente Jair Bolsonaro e até o jornalista Elisa Robson, são citadas nos pedidos de Moraes. Na página 17 traz a seguinte súplica, abrindo aspas agora. Diante do caráter sigiloso destes autos, deverão ser adotadas as providências necessárias para sua manutenção. Sem mais para o momento, aproveito oportunamente para renovar meus processos de elevada estima e consideração. Traduzindo o livre brocardo do que foi mencionado pela decisão do STF, minta descaradamente que tais pessoas violaram as diretrizes da plataforma e esconda de todo mundo que o Lula é tchutchuca de ditador. Só para deixar uma coisa bastante clara, muitas das palavras sigilos que aparecem nas 374 citações foram feitas pelo então advogado do Lula, Alexandre Zanin, hoje ministro do STF, em petições endereçadas pedindo o quê? Justamente a censura. Só para você ter uma ideia, general, presidente, parlamentares, jornalistas, economistas e comentaristas fazem parte da gama de pessoas que foram, de alguma maneira, censuradas pela atuação da Corte Brasileira contra o Twitter. Inclusive, o Comitê Americano fala que o Tribunal Brasileiro forçou o Twitter a censurar e perseguir opositores e pessoas que eram contrárias ao regime político instalado atualmente no país. Conforme consta da página 4 dos documentos, a censura começou a acontecer no Brasil quando o tribunal, sob o argumento de perseguir a desinformação, passou a calar e realmente perseguir opositores do país. Ao longo das 541 páginas, a Corte aponta que a censura no Brasil começou quando o ministro Dias Toffoli, indicado pelo Lula ao Supremo Tribunal Federal, censurou a revista Cruzoé, trazendo para si o papel de investigador, juiz, promotor e vítima. O documento, inclusive, chama a atenção do STF, abrindo aspas, onde diz o seguinte: censura da liberdade de expressão online no Brasil, e faz uma série de críticas pontuais às decisões do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, abrindo aspas para o que consta na página 4, o documento faz a seguinte definição: Moraes já foi descrito como um animal político, com esperanças de ser presidente do Brasil um dia. Moraes também serviu como presidente do TSE desde agosto de 2022, intervindo claramente nas eleições. São os documentos afirmando, não eu. As ações tacanhas da corte, inclusive, colocam o Brasil numa rota economicamente instável. Afinal de contas, qual investidor estrangeiro quer colocar seu dinheiro em um país que flerta diariamente com a ditadura e com a censura, onde o presidente da República se alia aos piores ditadores do mundo e onde a corte tem plenos poderes, inclusive para ferir a legislação pátria? E a Câmara Americana ainda diz o seguinte sobre a Suprema Corte Brasileira: diz que o Tribunal Superior Eleitoral é a corte que mais emitiu ordens, obrigando a censura de suposta desinformação sobre as eleições. Os documentos e registros públicos obtidos por intimação revelam que desde 2022 ou antes, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, no qual Moraes serve como ministro, e o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, presidido por Moraes, ordenaram à X-Corp que suspendesse ou removesse quase 150 contas na popular plataforma em rede social. Isso é destacado nessas exatas palavras na página 5 do relatório. E aí, abrindo aspas novamente, essas exigências de censura tinham como alvo específico os críticos do governo brasileiro, membros conservadores do Legislativo Federal, jornalistas, membros do Judiciário e até um cantor gospel e uma estação de rádio popular. Em outras palavras, qualquer pessoa com espaço para criticar o governo esquerdista no poder. Finaliza o relatório. O grande problema disso tudo é que não bastasse a insegurança jurídica, não bastasse a censura que nós sofremos, não bastasse os tempos sombrios que nós passamos, ainda podemos sofrer sanções internacionais. Ou seja, meu amigo, minha amiga, você que me acompanha e com certeza não fez o L, você ainda pode pagar a conta na economia, nas limitações de censuras impostas ao Brasil, justamente por conta da atuação antidemocrática daqueles que têm poder no país. E vale lembrar que o próprio Elon Musk já disse acreditar que muito em breve o Brasil pode ser alvo dessas sanções, inclusive nos mesmos moldes impostos à Venezuela. Ou seja, o processo de venezuelização do Brasil caminha a passos largos, a amplo galope. E aí, no meio disso tudo, a gente vê o PSOL, o partido que defende o assassinato de bebês, que defende a censura, que defende a estatização, que é contra tudo que há de ético e moral no Brasil, ainda passou a atacar o Eduardo Bolsonaro, dizendo que ele teria algum conluio com a alta política americana para o vazamento desses documentos e para o que está acontecendo no Twitter Files. Ou seja, não bastasse as atrocidades praticadas pela corte, o PSOL já elege um responsável pelas sanções que serão impostas. Ao invés de responsabilizar o Alexandre de Moraes, o STF, o Lula, não, o culpado é o Eduardo Bolsonaro. Porque a culpa sempre é da direita para o PSOL.
Eles cometem as maiores barbaridades, as maiores atrocidades, mas a culpa é nossa. Mas se você acha que os absurdos param por aí, não. A coisa vai muito além. E a grande OAB faz parte da teia de absurdos jurídicos propagados. Incrivelmente, o órgão pediu a censura e a inclusão de advogados no corpo de tudo que foi censurado, no inquérito das milícias digitais. Meu amigo, o Brasil não é para amadores. A OAB pediu a inclusão dos próprios membros, dos próprios quadros, em um inquérito ilegal para censurar, alegando que eles faziam parte de milícias digitais. Aí hoje a OAB vem fazer papel de bonitinha, dizendo que é contra os arrombos autoritários, contra a ampla defesa dos presos do dia 8 de janeiro. Inclusive criando norma para o parlamento brasileiro driblar o STF. Mas ontem era a OAB, incluindo nossos colegas advogados, no quadro da censura. Essa é a OAB, que diz representar a liberdade, diz representar a democracia, mas só representa uma corte de pelegos que fica elucubrando um ao outro enquanto pensam em maneiras de pelegar o governo e os ministros das cortes mais altas. E na página 51 sobre a OAB está escrito o seguinte, abrindo aspas para os documentos da corte americana. Torna-se necessário, adequado e urgente a suspensão de atividades jurídicas exercidas pela Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, bem como o bloqueio de suas redes sociais utilizadas para atacar o Estado Democrático de Direito diante da possibilidade de sua utilização para o incentivo de atos ilícitos e antidemocráticos com o objetivo de interromper a lesão ou ameaça ao direito. E sabe o que é mais engraçado? A OAB diz que há o iminente perigo desse grupo de advogados vir a fazer algo. Ou seja, ela quer censurar previamente pela hipótese da pessoa para cometer um crime. O cara já faz a leitura, daqui 10 anos esse cara vai matar alguém, prende agora. Meu amigo, a OAB, ela rasga o ordenamento jurídico brasileiro. A OAB envergonha os advogados de bem, essa é a verdade. Na página 36 é anexado um documento com a decisão do Alexandre. Dá uma olhada, abrindo aspas para a decisão do Xandão. Nos termos da decisão sigilosa proferida nos autos em referência, solicito a Vossa Excelência que proceda com urgência no prazo de 2 horas o bloqueio dos canais, perfis, contas discriminadas da decisão, bem como de quaisquer grupos que sejam administrados pelos usuários identificados sob pena de multa diária de R$100 mil, com o fornecimento de seus dados cadastrais a esta corte e a integral preservação de seu conteúdo. O mais engraçado é que até o presidente dos Estados Unidos, o morto que foi tirar empréstimo do banco, Joe Biden, está envolvido. A Comissão de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos solicitou, nesta quarta-feira, dia 17, ao Departamento de Estado que envie todas as comunicações entre Joe Biden, o governo Biden e as autoridades brasileiras referente ao banimento de perfis das plataformas digitais. Ou seja, pode ter um Watergate do Joe Biden quanto à atuação dele em relação ao Twitter Files e a censura acontecida aqui no Brasil. Em síntese, o parlamento americano acredita que o presidente dos Estados Unidos, o esquerdista Joe Biden, agiu em conluio com autoridades brasileiras e essas empresas para censurar pessoas aqui no nosso país. Os principais trechos dos documentos se encontram na página 9, dizem o seguinte: 2 vias de 28 despachos em tradução para o português e para o inglês expedidos por Moraes à X-Corp, administradora do Twitter, /X. Mais de 23 despachos de Moraes em inglês não traduzidos pela X-Corp e outros 37 despachos do Tribunal Superior do Brasil. Na página 3, os deputados destacam que o trabalho do comitê e o subcomitê têm demonstrado que a censura governamental, que começa com o propósito declarado de combater uma suposta falsa informação ou desinformação deliberada, inevitavelmente se transforma em silenciar opositores políticos e pontos de vista desfavorecidos por aqueles que estão atualmente no poder, diz o documento. E aí, nós temos aqui alguns alvos nacionalmente conhecidos que foram objetos de algum tipo de censura, segundo o comitê norte-americano. Jair Bolsonaro, Marcos Duval, Alan Rick, Carla Zambelli, Marcel Van Hatten, Cristiane Brasil, Ed Raposo, Guilherme Fiuza, Paulo Figueiredo Filho, Rodrigo Constantino, Elisa Robson, Flávio Gordon, Ludmila Lins Grilo, Marcelo Rocha Monteiro, Davi Sacker e Rádio RCN. Se tudo isso não chancela que vivemos uma ditadura no país, sou obrigado a crer que a gente vive uma realidade distópica de George Orwell em 1984. Abraço, Monark!